Amém. O Deus imutável é o Altíssimo Rei. A Ele seja dada toda a glória neste primeiro domingo de dezembro, quando nos aproximamos da data mais celebrada pela cristandade, que é o Natal. Nós nos lembramos então do advento, da chegada do Senhor, da chegada do Salvador, do Messias. E este é um tempo para refletir sobre a grandeza do Senhor. Vamos convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. E nós vamos estar refletindo com base nos versos 22 a 32. Vou pedir que Rafa vá acompanhando aí a exibição do texto na medida que a gente for destacando. Meus irmãos, eu quero começar com uma pergunta. Nós conhecemos bem o Deus a quem adoramos? Você conhece bem o Deus a quem você adora? Nós conhecemos bem o lugar, a cidade onde adoramos a esse Deus? O quanto nós conhecemos a cidade que nós estamos? O quanto nós conhecemos bem as pessoas do lugar que nós queremos alcançar com a mensagem do Evangelho? O apóstolo Paulo responde essas perguntas, nos dando o exemplo de como ele lidou com essa realidade ali na cidade de Atenas. E Atos 17 nos traz então este exemplo do apóstolo Paulo. Pensando na cidade de Atenas, nós precisamos entender que Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele vai a Tessalônica, prega ali. De Tessalônica ele vai a Bereia, proclama a mensagem do reino ali em Bereia. Em Bereia diz a Bíblia que as pessoas eram prudentes e elas procuravam verificar nas Escrituras se as coisas de fato eram como estava sendo anunciado. De Bereia ele vai para Atenas. E Atenas é, na realidade, uma importante cidade grega. Vivera seu tempo de apogeu na época dos grandes filósofos, mas era uma cidade marcada pela influência da boa filosofia, que de alguma forma orienta ainda hoje o modo de pensar do Ocidente. Pensadores como Aristóteles, como Platão, como Sócrates, depois Epicuro e tantos outros, exerceram uma forte influência no pensamento dos seus contemporâneos, que se arrasta para o tempo que veio depois deles, a ponto de ainda hoje eles continuarem sendo estudados nas universidades, serem alvo de reflexões e aprendizado, de modo que Atenas respirava aquele ambiente do pensamento livre, da filosofia, do academicismo. Era uma cidade voltada para um ambiente de democracia, em que as pessoas discutiam sobre os diversos assuntos. Aquele era o contexto histórico e cultural de Atenas. O Areópago, por exemplo, em Atenas, estava como o auditório de uma grande universidade para nós hoje. É um lugar de debate, de reflexões, de diferenças, de visões, opiniões. Ou, pensando um pouco no contexto político, o Areópago está mais para aquele ambiente onde se discute as coisas no Congresso, no Senado, onde o espaço é para o livre debate dos vários temas. Paulo vai a Atenas e naquele ambiente ele então tem a oportunidade de anunciar a palavra. E ali nós vamos ver como Paulo então apresenta o Deus que ele conhece para aquelas pessoas.
E hoje à noite eu quero que você pense comigo exatamente sobre isso. Conhecendo Deus melhor. O quanto você conhece o Deus a quem você adora. O quanto você conhece a mensagem do Deus a quem você prega e anuncia. Atos 17, 22 vai dizer assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O primeiro destaque que eu faço aqui é exatamente esse. Paulo tinha uma boa percepção da religiosidade das pessoas. E essa percepção é fruto de quê? De pesquisa, de observação, de alguém que saíra pela cidade antes, olhando aquilo que eram os elementos externos que mostravam o modo de pensar daquele povo. E ali ele encontra vários altares, ele encontra altares a vários deuses, e ele percebe então uma cidade religiosa. Mas ele percebe não apenas a religiosidade daquele povo, ele percebe os elementos que tem naquela cidade, ele percebe os monumentos, ele percebe as exaltações, as figuras filosóficas que antecederam a sua geração. Então ele percebe o ambiente de efervescência cultural, e ele vai para a sinagoga, discute na sinagoga ele proclama a palavra, e ali ele debate, e ali nós temos dois grupos distintos de filósofos, os epicureus e os estoicos, que debatem na cidade ali, nas praças, e ao ouvirem Paulo falar, o convidam para ir ao Areópago, que era o local onde os principais debates aconteciam. Então Paulo tinha essa percepção da religiosidade das pessoas, daquela cidade de Atenas. Você percebe a religiosidade das pessoas no condomínio onde você mora? Você tem noção de qual é a religiosidade que prevalece entre as pessoas do seu bairro? Você se dá conta de que tipo de religiosidade prevalece na cidade de Natal? O quanto nós conhecemos a religiosidade daqueles que estão no nosso entorno. Isso é importante considerando a mensagem que você tem para apresentar. Verso 23 vai dizer assim: porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que lhes anuncio. O segundo aspecto para o qual chama a sua atenção é que Paulo tinha uma boa percepção da idolatria daquele lugar. Ele tinha uma percepção clara do modo como aquele povo adorava de uma forma idólatra, e isto requer esse conhecimento prévio da cultura religiosa do lugar. Mas ao perceber a cultura de idolatria de uma cidade, você percebe também a cultura hedonista desse lugar. Você percebe o quanto esse lugar é voltado para os prazeres, o quanto esse lugar é voltado para uma vida fútil, o quanto esse lugar aprecia as atividades esportivas ou o que for. Então, quando você anda na cidade de Natal, com esse olhar atento de ler a cidade, de estudar a cidade, você identifica a religiosidade de Natal, mas você identifica os demais elementos culturais dessa cidade também. Então você vai perceber a idolatria, mas você vai perceber a ignorância espiritual que existe no coração de muita gente. Você vai perceber a influência que essa cidade recebeu para ser uma cidade voltada para os prazeres da carne. Então você vai perceber a cidade com o olhar atento de alguém que quer amar a cidade a despeito dos seus pecados, de alguém que quer amar a cidade para a salvação do povo da cidade. Paulo fazia essa leitura e tinha essa percepção. E ali ele encontra entre os altares
um altar escrito ao Deus desconhecido. Ele parte deste ponto para se conectar com as pessoas e dizer para elas: pois é o Deus que vocês não conhecem que eu lhes anuncio. Quando você olha a cidade com esse olhar de compaixão, você vai encontrar elementos que lhe conectam com aquele povo para de alguma forma apresentar uma mensagem que faça sentido para esse lugar. Então Paulo encontra um altar ao Deus desconhecido e a partir disso ele começa a apresentar o Senhor. Pois é esse que vocês não conhecem que eu lhes apresento. Há um livro com o nome Fator Melquisedeque, em que o autor defende no seu livro que Deus, a despeito da revelação das Escrituras, a despeito do modo como Deus se revela na natureza, a despeito do modo como Deus se revelou na pessoa de Jesus, Deus continuou dando sinais para as pessoas da sua ação no mundo. E esse livro vai defender que há vários sinais no mundo em que se pode perceber a presença de Deus. Entre povos indígenas, por exemplo, ninguém chegou lá para pregar o evangelho, mas eles têm ali uma noção de adoração. E eles têm então uma noção do divino. Isso são sinais de Deus que fala por meio da natureza. Então, o livro Fator Melquisedeque traz a história para o surgimento deste altar ao Deus desconhecido em Atenas. Conta-se que houve uma grande praga na cidade de Atenas, e aquela praga estava matando as pessoas. E eles buscaram os vários deuses que eles conheciam, e a praga não cessava. Até o dia que alguém disse: olha, em tal cidade tem um homem que pede a um Deus, que este Deus tem um poder maior, e ele intervém, e as coisas acontecem em resposta ao pedido desse homem. E foram lá procurar um homem de Deus desconhecido em algum lugar, e apresentaram o problema de Atenas, e ele veio a Atenas e orou pela cidade. Quando ele orou pela cidade, a praga cessou, e as mortes foram diminuindo, e ele foi embora para a sua cidade. As pessoas não tiveram cuidado de perguntar a quem aquele homem adorava. E depois que a cidade supera a sua crise, e eles ficam tentando descobrir o que tinha acontecido, e aí eles sabiam agora que um Deus que eles não conheciam havia intervido pela cura daquela cidade em resposta à oração daquele homem. Então, para não ficar sem que houvesse um altar a este Deus, eles erguem um altar e escrevem ao Deus desconhecido, que era uma referência ao Deus a quem aquele servo do Senhor orara e a cidade fora curada. O livro Fator Melquisedeque traz isso como sinais de um Deus que se apresenta para o povo, mesmo diante da ignorância desse povo. Então, se você olha sinais da manifestação de Deus na cidade de Natal, o que você pode encontrar que traz uma mensagem reveladora para além daquela que é pregada a partir dos evangelhos, a partir das Escrituras? Você vai daqui para Ponta Negra, você encontra ali os três magos ali, aquelas figuras que lembram aqueles que foram visitar Jesus na manjedoura. Você vai atravessar a BR e você encontra um arco com uma estrela na ponta, sinalizando a estrela que guiou. Então, você vai ao Forte dos Reis Magos, você tem lá a estrela de Davi, que lembra um povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Então, você tem na cidade alguns elementos públicos que proclamam a mensagem do reino. Mas você tem na cidade também uma Iemanjá ali na Praia do Meio. Então, você tem a figura da idolatria. Você tem um projeto que a prefeitura está bancando de milhões de reais para erguer o maior monumento católico na cidade de Natal. Então você tem uma cidade que é idólatra, mas você tem uma cidade onde o Deus gracioso também tem dado sinais da sua presença. E aí você pode encontrar elementos de conexão para anunciar a mensagem do reino para as pessoas. Paulo percebia a cultura de idolatria que havia naquele lugar.
Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui Paulo começa a mostrar o Deus que ele conhece. E o Deus que ele conhece fez o mundo. É o que ele está dizendo aqui no verso 24. O Deus que ele conhece fez tudo que existe, não só o mundo, mas tudo que existe. O Deus que fez o que ele conhece, ele é Senhor do céu e da terra. Ele não está circunscrito a um monumento, a um altar, mas ele é o Senhor do céu e da terra. O Deus que Paulo conhece não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque ele não pode ser contido por aquilo que é a criatividade humana. Então, Paulo começa a apresentar o Deus que ele conhece. Qual é o Deus que você conhece? O que você apresenta para as pessoas do Deus que você conhece? Verso 25 vai continuar. Nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 26, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Um quarto aspecto que eu chamo a sua atenção é o Deus a quem Paulo conhece está acima de qualquer coisa que o homem possa fazer para controlá-lo. O Deus que Paulo conhece está acima de qualquer coisa que o homem, o ser humano, possa fazer para manipulá-lo. Você tem ouvido algumas orações hoje de pessoas que acham que manipulam a Deus. São pessoas que muitas vezes fazem orações dando ordens para Deus. Essas pessoas se enganam pensando que podem manipular o Senhor. Ninguém pode manipular. Deus é livre, é um ser soberano, criador de todas as coisas, não está sujeito àquilo que o homem possa controlar. A Bíblia vai dizer que esse Deus não precisa de nada. Vejam vocês, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. O Deus que Paulo conhece não precisa de nada. O Deus que Paulo conhece é a fonte do ar que ele e que nós respiramos. Vejam o texto bíblico. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O Deus a quem Paulo conhece é o Criador do homem e responsável pela existência dos mais de 8 bilhões de pessoas sobre a terra. Vejam o que a palavra do Senhor nos diz. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. De um só homem. O Deus que Paulo conhece, ele é o Deus que definiu as estações. Ele definiu as estações que hoje marcam a natureza. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Você se queixa do calor, você reclama do frio, você reclama quando as estações mudam, reclama para Deus, foi Ele que estabeleceu as estações, então é preciso dar graças ao Senhor pelas estações. O Deus a quem Paulo conhece, meus irmãos, é o Deus que impõe os limites até onde o ser humano possa avançar. Vejam o que diz o texto sagrado. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Você percebe neste texto quanto conhecimento de Deus o pregador está mostrando? Ele está proclamando a mensagem em Atenas, um lugar de vasta cultura, um lugar onde as pessoas acham que o conhecimento intelectual está acima de qualquer coisa,
um lugar onde as pessoas se acham extremamente religiosas, porque tem muitos altares na sua cidade, até mesmo a um Deus desconhecido. Aí Paulo chega nesse lugar e começa a apresentar um Deus que aquele povo não conhece. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma relação com Deus tão próxima, tão íntima, que nós o conhecemos não por aquilo que seja o depoimento de terceiro, mas nós possamos apresentá-lo a partir do modo como nós o conhecemos na nossa própria experiência. Isso diz respeito a uma caminhada de fé. Isso diz respeito ao modo como você experimenta Deus na sua vida. Falar para Ele não a partir daquilo que você ouve na escola bíblica, falar para Ele não apenas a partir daquilo que você ouve no púlpito, falar para as pessoas a partir do modo como você descobre a Deus pela relação que tem com Ele. O que Paulo está pregando é um Deus que ele conhece a partir do modo como ele vivencia a sua relação com esse Deus. Então vale aquela pergunta inicial: o quanto você conhece o Deus a quem você adora? Em quinto lugar, o propósito de apresentar Deus em toda a sua grandeza é atrair adoradores à sua pessoa. Vejam, os irmãos, o que diz os versos 27 e 28. Para buscarem Deus, se porventura tateando, como uma criança ali tateando, ou então uma pessoa cega tentando apalpar, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Vejam, quando Paulo se apresenta para falar no Areópago em Atenas, ele havia estudado os filósofos daquela cidade, ele havia estudado os poetas daquela cidade, ele havia lido aquilo que a cultura do lugar produzira. Então, quando ele chega, ele faz citação de poetas daquela terra. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração, é o que disseram os poetas. Então vejam vocês, Paulo está trazendo à tona para um povo idólatra o seguinte: vocês mesmos já sinalizaram que vocês sabem que tem um Deus maior do que esses ídolos todos aqui. Vocês sabem que tem um Deus que é soberano, que é poderoso, um Deus grande, que não pode ser enclausurado dentro de uma caixinha. Vocês sabem disso, os poetas de vocês já disseram, porque dele somos geração. Então o quinto propósito dessa palavra hoje à noite é mostrar isso. Apresentar Deus em toda a sua grandeza é atrair, é chamar adoradores para uma relação com Ele. Primeiro, o conhecimento que temos de Deus precisa levar as pessoas ao valor de acordar para adorar ao Senhor. O quanto você conhece do seu Deus precisa ser algo em que você possa levar outras pessoas a ter uma relação de adoração a Deus. Se você, enquanto discípulo, não tem esse comprometimento e não tem essa visão voltada para os de fora do reino, você pode até não gostar, mas eu vou lhe dizer que você é um excelente religioso. E ser um religioso não basta para Deus. Ele quer mais do que a nossa religiosidade. Ele quer que nós sejamos discípulos. E discípulos obedecem aquilo que Ele mandou. Discípulos atendem aquilo que Ele ordenou. Então Ele chama cada um de nós para que sejamos discípulos que levem outras pessoas a serem seus adoradores. O conhecimento que temos de Deus precisa levar as pessoas ao valor de acordar para adorar a sua pessoa. Em segundo lugar, as pessoas precisam entender que sem Deus não há vida, não se respira, não se move, não existimos fora dele. Diz a palavra: para buscar em Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram,
porque dele somos geração. Em terceiro lugar, ainda dentro desse tópico, as pessoas precisam ser levadas a entender que Deus não está longe, mas alguns vão achá-lo com muita dificuldade. Deus não está longe, mas alguns vão encontrar Deus por meio do sofrimento, por meio da dor, por meio das perdas, por meio das situações em que ele se dá conta da sua pequenez, do quanto é insignificante, e é nessa hora que ele se volta para Deus e pede o socorro do Senhor. E o salmista vai dizer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo e tudo aquilo que nele habita. Então, quando nós nos voltamos para o Senhor, ele de braços abertos nos acolhe, nos recebe e nos perdoa. Mas alguns encontram a Deus, como o texto diz, tateando, apalpando, e encontra com muito sofrimento, com muita dificuldade. Não espere que chegue um tempo como esse na sua vida para você ter um encontro com Deus. Não espere que chegue um tempo como esse para você se render a Jesus como Salvador e Senhor. Hoje na nossa classe da escola bíblica nós dizíamos para os alunos ali que a Bíblia traz o termo Salvador poucas vezes, mas a Bíblia traz o termo Senhor inúmeras vezes. Algumas pessoas hoje olham para Jesus e querem apenas a salvação que Ele dá, mas não querem se sujeitar a Ele como Senhor, porque aqueles que se sujeitam a Jesus como seu Senhor, estão dispostos a obedecer e a fazer aquilo que Ele manda. Então nós precisamos da salvação, e a salvação nos é dada pela graça de Deus, mas a salvação nos chama à missão, e a salvação nos chama a obedecer ao Senhor em cumprimento da missão. Portanto, tenhamos esse entendimento. No verso 29 de Atos 17 vai dizer: portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Sexto aspecto da palavra dessa noite: Paulo rejeita qualquer ideia de reduzir Deus a objetos inanimados, como ouro, prata ou pedra. É inadmissível para Paulo, e deve ser para cada discípulo de Jesus, criar deuses segundo a nossa imaginação. Essa é uma inversão que Paulo não admite. Portanto, porque ele conhece o Deus que o salvou, e ele sabe que o Deus que o salvou é maior do que pedra, do que ouro, do que prata. Por mais preciosa que seja a joia que você use, ou o metal que você use, para fazer uma estátua, para fazer uma imagem, e prostrar-se diante dela, dizendo que essa imagem lhe salvou, dizendo que essa imagem merece a sua veneração, isso se chama idolatria, e Deus não tolera isso. É ocupar com o ídolo um lugar que é só do Senhor. O povo de Israel fez isso. Moisés subiu ao monte para orar, demorou lá um tempo em oração. Arão ficou no comando do povo. O povo pressionou Arão, e Arão pediu ouro e fez um bezerro de ouro. E disse para o povo: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Como um bezerro de ouro tiraria o povo do Egito, se aquilo nem tinha vida? Quando Moisés desce, Deus diz: o povo que você tirou já se extraviou. E aí Moisés, quando volta, se revolta contra aquela idolatria, condena a atitude do irmão que permitiu aquilo, destrói aquele ídolo, e muitas pessoas morrem diante do Deus Todo-Poderoso. Deus não tolera a idolatria. Se você idolatra o seu filho, você pode amá-lo o melhor que você pode amar, mas não faça do seu filho um ídolo na sua vida. Não faça de qualquer situação da sua vida alguém que ocupe o lugar divino do Senhor. Não seja você alguém que idolatre seu marido, sua mulher, que idolatre seu pai, sua mãe, que idolatre qualquer outra pessoa.
porque Deus não tolera que ninguém ocupe no seu coração o lugar que deve ser só dele. Ele é o Senhor. O Deus sublime, a quem Paulo conhece, ele não admite que haja essa inversão, moldar um ídolo e dizer que ele ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Portanto, ele vai dizer exatamente isso. Visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. A criatividade do homem cria aquilo que ele vai chamar de deuses. Esses deuses não têm o poder que o Deus Todo-Poderoso tem. Verso 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. O sétimo aspecto dessa mensagem, o Deus sublime, a quem Paulo conhece muito bem, manifesta a sua graça extraordinária ao não levar em conta a ignorância das pessoas, mas sim desejar que todos indistintamente se arrependam. Isso é o que está no coração de Deus, o nosso Pai. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Enquanto a pessoa adorava por ignorância, enquanto a pessoa vivia a sua religiosidade por ignorância, e fazia na melhor das suas intenções, mas era ignorante quanto ao Deus Todo-Poderoso, Deus não vai levar isso em conta. Desde que a pessoa se arrependa, ele vai acolher essa pessoa e vai recebê-lo como filho arrependido. Paulo, o grande pregador que está aqui em Atenas, viveu isso. Enquanto ele era reconhecido por Saulo, ele era um homem muito religioso, da tribo de Benjamim, fariseu, um homem que havia estudado aos pés de um dos principais mestres da sua época, chamado Gamaliel. Havia duas grandes escolas teológicas naquela época de Paulo, Gamaliel e Hilel, eram os grandes professores, e Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E ele estuda ali, ele aprende o melhor que a religiosidade judaica podia ensinar. E ele então, na sua sinceridade, começou a perseguir os cristãos. Ele achava que estava fazendo a coisa certa ao perseguir os cristãos. Era um movimento novo. Jesus havia chegado alguns anos antes, havia subido aos céus e ordenado seus discípulos a ir por toda a terra fazer discípulos. Então, o cristianismo estava em crescimento, era um movimento novo. Para Paulo, aquilo era uma seita perigosa que estava tirando o povo do judaísmo. E aí ele pede autorização para perseguir os cristãos. E enquanto ele vai perseguindo, a cidade onde ele iria perseguir os cristãos, que seria Damasco, a Damasco da nossa Síria dos dias de hoje, né? A Síria que nesse momento está sendo alvo de oração por aquilo que está acontecendo em Alepo, onde rebeldes tomaram a cidade, e nós estamos sendo conclamados a orar para que Deus salve e liberte aquela cidade. Então, Damasco, lá na Síria, Paulo está indo para aquele lugar, e enquanto ele está indo, ele ouve uma voz, e uma grande luz o inunda, e ele ouve: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Para Paulo, a perseguição aos cristãos era a perseguição a pessoas que estavam subtraindo outros da fé judaica. Para Paulo, ele estava zelando por manter as pessoas na sua religiosidade, mas ele ainda não conhecia o Senhor, e ali ele tem esse encontro com o Senhor, e isso muda a sua vida, e ele que antes perseguia, agora vai ser perseguido por conta do Evangelho. Então Paulo viveu o seu tempo de ignorância. Algumas pessoas aqui viveram o seu tempo de ignorância. Deus lhes abriu os olhos, lhes despertou, lhes trouxe para a fé em Jesus, e elas se arrependeram dos seus pecados, se converteram ao Senhor e passaram a ser discípulos de Jesus. Então o que o Senhor está dizendo aqui é: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Então, se Deus não levou o tempo da ignorância antes de Jesus, agora Ele está dizendo: não há mais justificativa.
Jesus veio, Jesus deu a sua vida, pregou o Evangelho, viveu o Evangelho, foi martirizado numa cruz, ressuscitou dos mortos. Ficou claro que Jesus é o Deus poderoso que veio habitar entre os homens. Esse Jesus que veio para salvar e para perdoar. Então não há mais justificativa para permanecer no tempo da ignorância. É preciso se arrepender. E é preciso se voltar para Jesus, crer nele como Senhor e Salvador. É disso que Paulo está falando aqui para os atenienses. O Deus sublime, a quem Paulo conhece muito bem, manifesta uma graça extraordinária ao não levar em conta a ignorância das pessoas, mas sim desejar que todos indistintamente se arrependam. Aqui está a graça de Deus, não levar em conta o tempo da ignorância, mas desejar que todos se arrependam, porque se a salvação é um dom de Deus, é Ele que nos dá, o arrependimento pertence a nós. O arrependimento é a parte que nos cabe. Deus, pelo seu Espírito, nos salva pela graça. Mas se você não se arrepender, então essa graça não vai adiantar de nada para você. Então o que cabe a cada um de nós é nos arrependermos, é reconhecer que somos pecadores e que os nossos pecados nos separam de Deus. E mediante o arrependimento pedir a Ele que nos perdoe e que nos aceite como seus filhos. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Finalmente nós temos aí o versículo 31 que diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, e por meio de um homem que Ele escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Você percebe que Paulo vai apresentando um Deus grandioso. Ele chega ao momento que diz que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, quer que todos se arrependam, mas agora ele vai chegar e vai dizer, porque o juízo de Deus vai chegar, o julgamento de Deus vai chegar, porque Deus estabeleceu um dia. Esse dia pode durar 1000 anos, 10.000 anos, mas um dia Ele julgará o mundo com justiça, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu. Hoje nós sabemos que esse homem foi Jesus Cristo, o único justo que esteve nessa terra. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deu certeza a todas as pessoas que um dia o Jesus que ressuscitou virá para julgar. Se o Natal nos lembra o nascimento de Jesus numa manjedoura humilde, se o Natal nos lembra aquele momento em que Jesus se faz carne para habitar entre os homens, as Escrituras o tempo todo vai apontar que aquele Jesus humilde viveu aquele tempo e já passou. Quando Ele voltar, Ele volta como rei, Ele volta com cetro para julgar, e Ele é justo, e Ele vai julgar com justiça. Portanto, que ninguém de nós queira cair debaixo da ira e do julgamento de Deus. Paulo deixa claro, meus irmãos, para seus ouvintes em Atenas, que o juízo de Deus um dia vai chegar. E qual é a evidência disso? A evidência é que Jesus ressuscitou. A evidência é que a morte não pôde detê-lo. A evidência é que Ele restaura diante de Deus aquilo que é a vida eterna. O texto bíblico vai dizer exatamente isso. Deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esta é a grande evidência de que um dia haverá um julgamento. Em nono e último lugar, como as pessoas estão reagindo hoje à mensagem da ressurreição? Qual a resposta dada diante da proximidade do juízo divino? O verso 32 vai mostrar como o povo de Atenas reagiu à mensagem de Paulo. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A sequência do texto vai mostrar que algumas pessoas se converteram, gente importante, inclusive, daquele espaço do Areópago, mas muitos outros ignoraram a mensagem. Por quê? Eles se achavam intelectuais demais para acreditar em ressurreição.
eles se achavam sábios demais para achar que ressurreição fazia sentido para as pessoas. Então eles ignoram a Paulo. E aí a minha pergunta é: como as pessoas estão reagindo à mensagem da ressurreição? Meus irmãos, se nós retirarmos a ressurreição de Jesus, todo o pilar da fé cristã se dilui e não se sustenta. O evangelho é o que é porque Jesus ressuscitou. O evangelho transforma vidas porque Jesus deu sinais da transformação que ele dá para as pessoas desde a cruz, quando um pecador que estava morrendo ao lado dele diz: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, e ele responde: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, Jesus deixa claro que o poder da transformação começa ali na crucificação, mas a ressurreição é a grande vitória da vida sobre a morte, e a ressurreição sustenta a fé cristã. Por isso, você pode visitar o túmulo de Buda, de Maomé e dos grandes líderes religiosos daquelas religiões monoteístas do mundo inteiro, mas se você for a Jerusalém, você vai encontrar um túmulo vazio, porque ele ressuscitou. Ele não ficou detido pela morte. Como as pessoas estão reagindo à mensagem da ressurreição? Muitos hoje continuam ignorando, como aqueles atenienses ignoraram. Muitos hoje estão esperando um processo de purificação por meio da reencarnação. Então temos aquela grande quantidade de pessoas que acredita que ainda pode produzir a sua própria salvação pelas boas obras, e assim vai sendo depurado na medida que vai ressurgindo, vai reencarnando. A mensagem da reencarnação não tem lugar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia revela o plano de Deus para a humanidade. O que tem lugar na Bíblia é a mensagem da ressurreição. Por isso é preciso dar uma resposta precisa a esta questão que envolve a ressurreição. Concluindo, meus irmãos, o conhecimento de Deus precisa gerar como resultado, em primeiro lugar, o temor ao Senhor. Conhecer a Deus é temer o Senhor. Temer no sentido de reverenciar, de honrar, de entender o seu lugar e o lugar de Deus. O profeta Isaías está no templo orando, e ali no templo ele tem uma visão, um anjo do Senhor, e ele diz: ai que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. O profeta reconhecia que ia perecer, porque se achava indigno de estar diante de um Deus grandioso. Cada um de nós precisa reconhecer a sua pequenez e colocar-se diante de Deus como Deus Todo-Poderoso e reverenciá-lo como aquele que merece ser temido. Conhecimento de Deus precisa gerar em nós esse resultado, temor ao Senhor. Em segundo lugar, precisa gerar em nós o arrependimento. Precisa levar cada um de nós à confissão dos nossos pecados e ao arrependimento. E mediante o arrependimento gerar em nós o perdão de Deus. E uma vez perdoados, experimentar a salvação que só Jesus pode dar. Hebreus 3, 7 e 8 vai dizer: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Este, como disse, é o domingo em que no calendário católico celebra-se o advento de Jesus. Os 4 domingos que antecedem o Natal. Nós estamos hoje então entrando naquele momento em que nosso coração vai sendo preparado para o momento de alegria, de gratidão, de festividade. O lamentável é ver que nos nossos dias, o Natal de Jesus é muito mais comida, festa, presente e pouca atitude de reverência àquele que nasceu humilde para ser o Salvador. Mas é preciso retomar essa relação com Ele, de alguém que olha para Jesus e percebe nele o Salvador tomando forma humana e submeter-se a Ele como o Senhor que quer direcionar a nossa vida. E se você se submete a Jesus como aquele que quer
direcionar a sua vida e aceita o senhorio dele, você então está disposto a atender o comando e as ordens dele. E uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos foi: vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Jesus que nasceu humilde antes de subir aos céus, deu esta ordem. E se nós queremos ser discípulos fiéis, obedientes, precisamos acatar essa ordem e precisamos fazer novos discípulos para Jesus. Mas é preciso que você também, que aqui está hoje à noite, que ainda não tenha dado esse passo de fé, dê um passo de fé na direção de Jesus e reconheça Ele como Senhor e Salvador, ao mesmo tempo que você se arrependa dos seus pecados e o convide para entrar na sua vida. Se alguém entre nós ainda não tomou essa decisão, hoje é um dia oportuno para que você dê esse passo de fé e caminhe na direção de Jesus. Esta certamente é a mais importante decisão da sua vida, porque qualquer outra decisão que você tomar, ela vai ficar por aqui quando você se for. Mas a decisão de receber Jesus é a única coisa que pode dar a você a graça de ser transportado de um reino de trevas para um reino de luz. É aquela decisão em que você é liberto dos pecados e o Senhor te prepara para entrar na eternidade, na presença do Senhor. Quero convidar você para inclinar sua cabeça e orar a Deus nesse momento. Fala com Deus. Peça perdão a Deus se você não o conhece tão bem. Ou então traga à sua memória o quanto você conhece de Deus e o quanto você ama esse Deus que você conhece. Apresente o seu coração diante de Deus nesse momento. Se o seu coração tem dúvidas, peça a Ele para tirar as dúvidas, trazer clareza ao seu entendimento. Peça a Ele para remover qualquer névoa da sua mente que lhe impeça de entender e de crer a mensagem do reino. Dê um passo de fé, coloque seu coração diante do Senhor e diga: Senhor, eu aceito a minha condição de pecador, eu aceito a minha condição de pecadora, eu peço ao Senhor que me perdoe, eu peço ao Senhor que me purifique, limpe meu coração e minha mente de todo e qualquer pecado, e eu entrego minha vida ao Senhor. Eu recebo a Ti como meu Senhor e Salvador nesta noite. Se temos alguém pronto a dar esse passo de fé, eu quero convidar você para assumir este compromisso. E aí você pergunta: como é que eu posso assumir esse compromisso, pastor? Você pode erguer a sua mão nesse momento e a gente vai identificar que você está afirmando no seu coração um compromisso com Jesus. Quantas pessoas estão orando de cabeça inclinada, cabeça baixa, olhos fechados? Você pode sinalizar, levantando a sua mão, dizendo: eu quero receber Jesus como Salvador e como Senhor. Eu estou entendendo que a palavra do arrependimento é para mim, e eu aceito Jesus hoje à noite. Se nós temos alguém aqui nesse lugar, pode fazer isso, erguendo a sua mão, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a Ti todos aqueles que aqui se encontram. O Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher, e o Senhor sabe aqueles que precisam arrepender, ó Deus, e voltar-se para Ti. Faz isso, ó Deus, por amor e por misericórdia, quebrantando os corações, abrindo o entendimento de cada um, removendo, ó Deus, qualquer dúvida, incerteza, temor, e trazendo a convicção do quão precioso é caminhar contigo, e assim o Senhor traga essas pessoas aos Teus pés. Move, ó Deus, o coração de cada homem, de cada mulher que ainda não Te conhece como Salvador e Senhor, para que caminhe na direção do Senhor e se renda à Tua vontade. Eu suplico ao Senhor que traga a graça do perdão e a graça da restauração para todos aqueles que aqui se encontram. Aceita nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém.
Convido os irmãos para, neste momento, tomarem posição aqui à mesa para nos auxiliarem com a ceia do Senhor.